uma pergunta recorrente, né, que no meio da coisa o pessoal falou, e sempre volta na questão do GLP-1, como o pessoal chama popularmente de caneta emagrecedora. Como que a moça falou? Ela perguntou, ela contou a história dela, falou que ela era personal trainer, que ela tinha um estúdio, e que muitas alunas estavam usando o Monjaro, e que ela achava isso perigoso, que às vezes mãe e filha estavam usando Monjaro junto no estúdio dela, o estúdio dela é orientado só para mulheres. E que, além disso, algumas mulheres ainda estavam tomando antidepressivos e que o antidepressivo ele diminui a capacidade física. E eu identifiquei na fala dela que existe uma série de curtos-circuitos que existem, né, de informações por conta de assumptions, né, certezas que as pessoas elas criam a partir de conceitos parciais sobre as coisas no geral. Então, a primeira coisa que a gente falou pra ela, que eu acho que é interessante pra vocês, é que eu devia ter ligado a live essa hora e ter falado isso. Em primeiro lugar, você não convence uma pessoa, a pessoa ela vai fazer o que ela quer fazer, né? Tanto que minha função aqui de manhã com vocês é, além de ter companhia pro cardio, é responder as coisas que vocês querem saber, né? Mas não para tentar convencer vocês a fazer alguma coisa, mas para entregar uma informação que componha aquilo que é a sua certeza ou sua incerteza. Eu vou fazer isso. Quando você decide, você vai fazer isso, pergunte você para você mesmo. Você tem certeza disso? Sei lá, eu sou um cara estudioso, dentro da medicina eu fico muito confortável, mas, por exemplo, se meu pai me ligar e falar, ó, tô mexendo aqui no sítio, eu vou fazer uma reforma e eu queria sua opinião. Aí eu já vou falar, opa, pera lá, porque eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, e a coisa fica mais difícil. Sempre que vai me guiar o bom senso, principalmente na ignorância, é eu parar para me perguntar, tem certeza? Você tem certeza disso? E eu vejo hoje que as pessoas, elas têm muita certeza de coisas que são absolutamente incapazes de ter certeza. Caneta emagrecedora é muito assim. Ó, André. Bom dia, doutor André Lopes. Doutor André Lopes, que escreveu comigo este grande livro Hipertrofia Muscular Atualizada. Eu já falei pra vocês, ó. Quer manjar de hipertrofia? Quer ler sobre as coisas que a gente fala aqui na live? Aqui, ó. Hipertrofia Atualizada. Ontem tava com o Belmiro, André. Ele tava falando do livro. Então tá muito feliz pra gente ter escrito. Desejou pra gente muito sucesso. Então esse daqui é brabo. Hipertrofia Muscular Atualizada. Vocês vão achar logo mais eu posto no meu stories. Pois bem, vamos voltar pra canetinha. Então, e o análogo de GLP-1? Ele é um problema, como essa moça falou na academia? Para quem tem diabetes, para quem tem obesidade, o análogo de GLP-1 é uma solução. Ah, e quem tem curiosidade? Cara, quem tem curiosidade vai continuar tendo curiosidade. Minha resposta para ela foi a seguinte: busque orientação. A pessoa que vai ter curiosidade só não faz isso sozinho. Procura um médico, procura um nutricionista para te ajudar. Por que um médico e um nutricionista? Primeiro, porque toda droga tem efeito colateral. Toda droga tem efeito colateral. Em qualquer situação. E se aparecer um efeito colateral, tem médico que tem dificuldade de lidar. Imagina uma pessoa que não é médica, que não tem formação nisso e apresenta um efeito colateral. O que ela vai fazer? Quem você vai chamar? Você vai deixar chegar numa situação onde você vai ter que ir pro hospital. Pensou que mico? Que mico que você tá pagando? Tá fazendo uma coisa, tá passando mal porque fez sozinho e fez bobagem. Então, procura um médico para monitorar a tua saúde, para você diminuir o risco de ter colateral. Se tiver algum colateral, você pode tratar isso com tranquilidade, com calma, mas você não vai precisar passar num pronto-socorro e contar para um médico que você não conhece, uma coisa que você fez, e sofrer o risco de ser julgado. Porque, vamos falar sério, o médico não devia julgar paciente. Por que você fez isso? Primeiro que não adianta. Segundo porque o médico não é pai. Quem faz isso é pai e mãe. O médico não tem esse direito. E eu falo isso porque eu atendi muito paciente que foi procurar bons médicos e o cara, em vez de fazer o trabalho dele, foi julgar o paciente. E isso daí, pra mim, é um ponto que é indiscutível, né? Quando eu vejo médico falando, tá vendo? Também o cara tomava isso e aquilo. Foi ele que plantou. Cara, eu acho isso uma coisa tão pequena e tão não pertencente a um sujeito que é diplomado em medicina. Quer dizer, o cara estuda 6 anos, se especializa em mais 3 a 7 anos para se satisfazer com o mal-estar da pessoa porque ela fez alguma coisa que ela tem total direito de fazer. Porque é a vida dela. Que tipo de pessoa faz isso? Não é uma pessoa que tem esse estudo, é uma pessoa muito ignorante. E aí o que acontece? Esse mesmo ignorante, ele reclama que a pessoa faz sozinho e não pede ajuda. Quer dizer, ele cria um paradoxo. Aí depois reclama. Então não é à toa, né? O médico perdeu prestígio por quê? Por causa disso. Por causa desse tipo de comportamento. Precisa ter noção disso. Por quê? Porque os análogos de GLP-1, as canetinhas emagrecedoras, qual que é o efeito colateral mais grave que você pode ter? Você
pode ter uma pancreatite. Pancreatite mata, é uma inflamação do pâncreas e muitas vezes você, no meio dessa inflamação, você tem extravasamento de enzima digestiva e você praticamente corrói o seu pâncreas com a sua própria enzima digestiva. Então é uma coisa muito, muito grave. Muito grave. Então, não é engraçado você falar que você está tomando a canetinha emagrecedora e muito menos, não é nada inteligente você se gabar por isso. Ah, eu não fui no médico, eu comprei. Beleza, só está arriscando ter uma pancreatite e morrer. Já pensou? Aí na lápide põe, aqui jaz o espertalhão que comprou tirzepatida e tomou, que nem o nariz dele. Porra, olha o quanto é ruim isso. E é por causa dessas atitudes, pessoal, que as medicações elas sofrem, às vezes, até retirada do mercado. E essa brincadeira que a galera começou a fazer, essa roleta russa, ela fez, por exemplo, que hoje para você comprar análogo de GLP-1, você precisa de receita controlada. Você não chega na farmácia e pede um Mounjaro, um Ozempic. Se você não tiver receita controlada, você não compra. Claro, você pode comprar do seu atravessador, do cara que vende os irregulares, caneta irregular, mas grande chance de você estar comprando água fervida, né? Porque os caras trazem de qualquer jeito. Ou você acha que ele traz uma geladeirinha? Na boa, não se iluda. Aliás, supondo que seja verdadeiro ainda, né? Porque a indústria da falsificação, ela tá uma coisa mais impressionante do que a própria indústria, né? Se foi uma coisa que cresceu, foi a falsificação. Mas, pessoal, existe gente inescrupulosa que falsifica a droga e vende para pessoas como para você e eu. E essa pessoa tá pouco se lixando. Se a gente vai morrer, se a gente não vai morrer, se a gente vai ter um problema. Cara, você já parou para pensar que às vezes você tem um paciente que tem diabetes, tem obesidade, ele tá dependendo daquela medicação para diminuir o risco dele ter um infarto em um ano. Ele tá tomando aquela porcaria, aí ele infarta, mesmo tomando aquela porcaria. E por conta daquela porcaria ele não tomou uma coisa decente. Tudo que você vai usar pra você, no teu corpo, cara, isso é muito sério. Não é essa coisa tranquila. Porque eu vou comprar do fulano, comprar do Beltrano. E é o que eu falo pra vocês. Hoje, pra você falar uma coisa que ela é verdade, você tem que justificar com 10 artigos científicos, 15 nego que falaram igual. Agora, pra você comprar uma mentira, se você tá afim, você vai lá. Você acredita em droga na mão de atravessador. Faz sentido isso? Você que me responde. E aí, se você está no tratamento correto, você tem essa curiosidade, você procurou um médico, você procurou um nutricionista, por que você tem que ter os dois? O médico ele vai cuidar para que você tenha menor risco de efeito colateral, e o nutricionista? Acabou o café. O nutricionista vai fazer o ajuste para que você não perca tanta massa muscular. É uma coisa muito difícil quando você está usando uma caneta emagrecedora, quando você está usando um análogo de LP1. Em tese, pessoal, você precisa de pelo menos, você precisa de pelo menos 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso corporal para que você não tenha uma perda intensa de massa muscular. Só que para você incorporar essa proteína, você também precisa de carboidrato e gordura. Isso quer dizer, não basta você fazer o cálculo de tô tomando a proteína e ir lá e tomar um shake de whey. Ah, mas eu li que precisa de 60 gramas de proteína por dia. Tudo bem, mas se você consumir a proteína sem a energia para incorporar a proteína, isso não faz sentido. A questão da nutrição é mais complicada do que parece, porque a proteína, pessoal, não é se você absorve ou não, você virtualmente absorve toda a proteína que você consome. Só que essa proteína precisa ser incorporada. Vamos dar um exemplo de construção. Você está construindo uma casa. Você consegue comprar o tijolo e colocar o tijolo ali? Consegue. Você consegue empilhar o tijolo e fazer uma parede? Consegue. Só que se você tiver uma tempestade, esse tijolo ele não está cimentado, o que acontece? A casa cai inteira. Então, o processo de construção do músculo, ele envolve uma etapa que é, depois da absorção, que é a incorporação dessa proteína. Do mesmo jeito que você põe um cimento numa parede e coloca e assenta um tijolo ali. Isso é incorporação. Quando a gente perde músculo, né, o que acontece? Não é que a proteína que a gente toma, por exemplo, via whey protein, ela é jogada fora no xixi. É que a gente destrói massa muscular, desincorporando e processando proteína para formar ureia e urina. É assim que a gente perde massa muscular. Ela não sai no nosso cocô, ela sai no nosso xixi. O xixi é a via de perda de proteína. Sinal de que, se você tá com aquele xixi amarelão, bem espumante, você tá perdendo proteína. Então, se você tá tomando Mounjaro, você tá tomando Ozempic, você tá fazendo aquele xixi muito espumoso, tem uma grande chance de você tá fazendo o xixi dos seus músculos. E se você não regular a sua entrada de proteína e a quantidade de carboidrato e gordura que você precisa para incorporar essa proteína, você vai tomar proteína e
aumentar o que é o seu desgaste. Como é que a gente vê isso no exame de sangue? A gente vê isso no exame de sangue por aumentos bruscos na ureia. Então você tem um paciente que você cuida que tem, por exemplo, diabetes, e que ele tem uma ureia de, por exemplo, 37, e ele tem um ácido úrico de 5,5. Né? Porque ele tem diabetes. Então não vai ser um cara que tem exames maravilhosos. Aí você não está tratando ele, você fala, já sei, vou aumentar a dose de proteína desse paciente. Ele volta com uma ureia de 45 e um ácido úrico de 6. Ele está aproveitando a proteína que você entregou para ele na dieta? Não está. Ele está incorporando e degradando, incorporando e degradando. A única coisa que você está fazendo é estressar o organismo dele. Por isso que vem o nutricionista e encaixa e ajusta a dieta. Só que lembra que é um paciente com diabetes? Se você colocar energia de qualquer jeito, ele aumenta a resistência periférica à insulina, porque ele já está doente. Ele piora da doença, aí ele joga mais proteína fora ainda, que é o diabetes fora de controle. Ele bagunça a glicemia de jejum, ele sobe o nível de insulina, ele bagunça a hemoglobina glicada, a ureia vai para 50, o ácido úrico vai para 7. Como que a gente resgata isso? Como que a gente consegue ajustar isso? Isso é com medicação. Então a gente vai tratar o que é a hiperglicemia que acontece na madrugada, a gente vai cuidar do que é a média glicêmica que acontece ao longo do dia, a gente vai fazer a proteção cardiovascular, a gente vai fazer a proteção renal desse paciente. Por quê? Porque hiperglicemias sustentadas, elas vão destruindo as células do rim, os glomérulos. Você está vendo como é complicado a gente lidar com esse universo análogo de GLP-1, canetinha emagrecedora. Você fala, tá, mas eu quero ficar grande. Então, eu quero usar um esteroide, eu tô curioso. Beleza. Todo esteroide anabolizante, muito complexo, Nilson. Não, a galera entende, cara. O pessoal que tá aqui na live tá comigo tem anos, velho. Me escuto falar todo dia. Tem uns aqui que eu tenho que mandar certificado de conclusão de pós-graduação. Manda em via direct, né? Quanto tempo que você tá na live eu vejo se você merece um certificado ou não. Tá? Certifico para devidos fins que Valkyria Zoruk, Doug GFT, RX Rafael Carvalho foram aprovados no estágio de 360 horas das lives do Muse de manhã, BNTC. Ia ser legal ter isso, né? Enfim. Mas então, aí chega o cara e fala assim, mas eu queria usar um esteroide. Todo esteroide aumenta a resistência à insulina. Todo, em qualquer situação. Primeiro porque é feito do esteroide, e segundo porque ele aromatiza. A aromatização, ela aumenta a resistência periférica à insulina. Então é um mecanismo diabetogênico. Por isso que até usar um esteroide que teoricamente não tem relação nenhuma com o sistema de glicose, você precisa de monitorização, porque isso vai bagunçar. E é por isso que tem uma galera que não aparece na rede social, que faz um ciclo, em vez de ficar forte, engorda. E aí, como é que resolve isso? Porque aí você tem uma perda. Vou tirar o esteroide. Beleza. Só que aí você tem uma perda, porque quando você tira o esteroide, aí teu hormônio tá lá em cima, cai lá embaixo. E aí você causa o mesmo problema que o excesso de esteroide ele causa. E isso que não é uma coisa de conhecimento difundido. O esteroide, tanto na dose alta quanto o hormônio na dose baixa, tem absolutamente o mesmo problema. Se você tem uma testosterona baixa, ou se você está usando esteroide e está uma dose muito alta, você vai ter gordura abdominal, gordura visceral, aumento do risco de doença cardiovascular, aumento do risco de trombose, piora de colesterol, piora de triglicérides, piora de glicemia, aumento da resistência periférica à insulina, piora da qualidade do sono, déficit de recuperação, alteração de libido e de performance sexual. E uma das partes que a gente acaba corrigindo, o pessoal que para na clínica pra gente cuidar dessa parte, principalmente fertilidade, que vai embora, às vezes começa pra gente fazer o ajuste da função glicêmica, o ajuste desse risco metabólico de diabetes que acaba aparecendo. E que, por exemplo, a canetinha emagrecedora, quando bem utilizada, quando você... É praticamente o combo do inferno, é exatamente isso. Quando você tem um médico prescrevendo, quando você tem um nutricionista orientando a dieta, você diminui muito o risco disso acontecer, mesmo que você esteja usando porque você está curioso. Tô curioso, eu quero ver como é que é. Tá bom. Né? É o que eu falei para vocês, a gente não convence ninguém, pessoal. Mas a gente pode trazer alguma segurança para isso. Não faça isso da sua cabeça, sabe? Você já parou para pensar que você pode virar uma lenda urbana? Tem algumas coisas que a gente cria, na nossa vida, a gente cria estigmas, né? E eu lembro que quando eu comecei a correr, né, carro de corrida, uma das coisas que eu pensei é, cara, você já pensou se eu bato esse carro e eu morro, cara? Eu vou virar aquela lenda urbana. O médico que fazia tudo explodiu. E aí, sei lá, vira história, né? Eu fico pensando se essa galera que enche a cara de coisa, na coragem, assim, não fica pensando,
Será que eu não vou ser aquele cara que morreu e virou história? Ó, tá vendo? Fulano de tal, ficou sabendo. Ai, tomou tal coisa, virou do avesso. É, ó, juntou os calcanhar. Já parou pra pensar isso? A gente passa vergonha até depois de morto, né? Então, pô, a real é essa. Então, o Tigres falou aqui no YouTube, o Aziz. É um exemplo, né? Só que ele acho que foi por causa de desidratação, né? Eu não lembro bem da história. Só de alguém que lembre disso e conte. Parece que tem alguma coisa a ver com ele treinar em sauna, alguma coisa assim, né? Eu não lembro isso direito. Mas parece que ele foi tentar fazer uma desidratação aí e foi. E é uma pena isso, né? Porque é um cara que tinha um físico sensacional. E quando a gente começa a matar os heróis do nosso esporte, esse esporte perde o brilho. Por isso que, para mim, fisiculturista tem uma responsabilidade muito grande. Aqui não é fazer propaganda de droga, é fazer propaganda de esforço. Por quê? Porque quando o cara ele começa a falar de droga e dar risada, o que ele tá fazendo é desmerecendo o esporte dele, porque ele dá a sensação que é só você encher a cara de esteroide, como um monte de gente acha que, no outro dia você vai estar musculoso, vai competir Mister Olímpia e, cara, não tem nada a ver com isso. A realidade é muito diferente dessa. E os atletas profissionais sérios que eu conheço, todos, eles se ressentem de ter que usar esteroide. Não é uma coisa que ele curte fazer. Fala, puta que pariu, tem que fazer isso. E todos se sentem melhor nas fases onde esses esteroides são retirados. Tá? Por que eu acho que é difícil você ter essa referência? Porque uma vez que você usa um esteroide anabolizante, o teu corpo muda de tal forma que ele nunca volta a ser igual era. Né? E esse que é o grande problema. Não é tipo um rolê que você dá no parque e volta pra casa e tá tudo certo. Tá? Não é... fui lá, andei no barro, tomei banho e ficou tudo bem. É um negócio que muda a sua função metabólica e depois você vai engordar mais fácil, vai ser mais difícil para emagrecer. Você vai ter alteração no seu centro de percepção de prazer e recompensa. Pode ser que isso venha mexer com a tua libido, com a sua performance sexual. Vai mudar a sua fertilidade se você tiver numa idade fértil. Se você tem um dia sonho ter filho, isso daí vai ficar comprometido. E vocês me desculpem muito falar essas coisas indigestas, né? Porque é muito ruim, né? Você falar com uma pessoa que tá te falando, isso daqui pode acontecer, parece aqueles papos de vó, vô, né? Mas, o meu objetivo você tem que saber, não é falar, porra, bem que o Muzi falou. O meu objetivo é você pensar e falar assim, cara, será que eu tenho certeza do que eu vou fazer? É exatamente isso que o Binho falou, virou exemplo, né? Será que é isso que eu quero pra mim? Você já pensou se vira um exemplo? Um exemplo de coisa ruim, né? Marília, na época que eu cresci, era uma cidade pequena, né? E quando acontecia alguma coisa com algum moleque, olha, você viu o que aconteceu com o filho da dona Carminha. Olha, você viu o que aconteceu com o Toninho. E tudo tinha mau exemplo. O moleque que tinha 15 anos encheu a cara, vomitou e a polícia levou pra casa. O moleque de 16 anos que pegou o carro da mãe, porrou num poste. O moleque que apanhou no meio do pai no meio da rua, porque aprontou uma coisa com o vizinho. E assim, eu cresci no meio de exemplo, e mau exemplo, né? Porque o bom exemplo, né, era pouco. Olha, você viu o Jaiminho? Jaiminho tirou 10 na prova de matemática, né? Então tinha o Jaiminho, né? É que na prova de matemática ia ser mais um cara chamado Masaki, ou, sei lá, Hirobo, né? Porque normalmente é um japonês. Vamos falar sério, né? 10 matemáticas, vai lá. Se foram 5 pessoas que tiraram 10, 4,5 são japonês, né? Porque o meia, o pai ou a mãe é japonês. Acontece, Marília tinha muito. Então, o exemplo ruim é o que acaba a gente fica sabendo. Então, é isso que a gente tenta raciocinar, sabe, pessoal? E a gente começa o dia leve, falando o assunto do jeito leve, porque é um assunto cabeludo, é um assunto espinhoso. Eu espero que hoje a gente tenha conseguido falar um pouco mais sobre o que é a importância de você. Se você tá com curiosidade, você quer saber, como é que é a caneta emagrecedora, arruma um médico nutricionista para te acompanhar. Faz isso. Não vai inventar de fazer sozinho. A chance de você perder massa muscular, de você passar mal, de você se automutilar é muito grande, cara. É muito grande. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?